Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Silene e se você está chegando aqui pela primeira vez, você caiu na última aula do baralho não, última aula não, no último vídeo onde eu estou pegando as cartas do BCL vinculadas ao tradicional. E aí eu estou fazendo exemplificando como é que elas se combinam, o que que pode estar significando quando uma sai com a outra, enfim. E aí eu fiz pelos naipes, né? Então já coloquei todos os outros naipes e agora chegamos ao último. Espero que vocês gostem, espero que você tenha aprendido. E como eu falei, se foi por acaso que você está aí, não existe o acaso. Existe que você está com alguma necessidade e de alguma forma você foi guiado até esse canal. Dá uma visitinha, dá um pulinho lá, faz a inscrição, conhece o canal e depois continue assistindo, faça o curso, né? Adquira a apostilazinha, ela vai por e-mail para você e vamos que vamos. Vamos lá. A primeira carta que nós temos aqui é a dama, né? Ela combinada com, eita, o rei de, tá certo. O rei de espada, né? Vamos falar. A carta, tanto o Ás de Copas quanto o Ás de Espadas, eles representam os consulentes. Quando eles estão aqui, então a gente vai, segundo a escolha, né, independente de gênero, a gente vai na carta do consulente. Então aqui é uma consulente, as características desse consulente, vão ser especificadas pelo Ás de Espada. O Ás de Espada, ele está falando daquela energia extremamente feminina, aquela força que a mulher tem dentro dela. Ela consegue atuar em todas as áreas, em proteger filho, em alimentar filho, em vestir filho. Ela tem a capacidade de gerar uma criança, ela tem a capacidade de trabalhar, de estudar, de se formar. Ela é médica, um pouco de médico, quando o filho se machuca, ela vai lá, é psicóloga, é professora. Ela atua em todas as especialidades referentes à formação de um indivíduo, né? Então, o Ás de Espada, ele está representando essa força feminina, esse poder feminino, né? E é um poder inerente a essa pessoa que aparece no jogo, representando a consulente do jogo. Junto com os lírios, está falando em nostalgia, que aqui existe uma alegria, uma felicidade, mas existe uma nostalgia, existe uma lembrança do passado, uma lembrança triste, uma saudade de que no passado, o passado podia ter se estendido e ter se desenvolvido, mas alguma coisa aconteceu que o passado ele foi de alguma forma, ele foi interrompido, ou por um acidente, ou por um divórcio, ou por uma separação, cada um foi para um lado mesmo, ou, enfim, houve uma separação e uma das partes, no caso, essa pessoa aqui, ela ainda convive com essa tristeza, ela ainda traz dentro dela essa tristeza, essa amargura, mas não impede dela ser feliz, dela ser essa força, essa potência que toda mulher consegue ser, né? Então está falando dessas tristezas do passado, mas o êxito no presente. Acompanhada por uma outra dama, né? Essa dama aqui, aí você tem as flores e tem a dama de espada. A dama de espada, ela fala de pessoas que podem ser muito perigosas. Elas falam de pessoas hipócritas, que existe uma falsidade, ela é uma pessoa dissimulada, ela é aquela pessoa, sabe o lobo com pele de cordeiro? Tá todo fantasiado, você jura que é um cordeirinho charmoso, fofo, e não passa de um lobo louco para pegar e te roubar suas galinhas, né? Então essa dama está escondida atrás dessas flores. Essas flores vêm com alegria, com simpatia, vêm com muita fala assim, mostrando uma amizade, um carinho, uma afetividade, mas no fundo existe uma intenção. Por trás dessas flores existe uma intenção de interesse pessoal dessa pessoa aqui
que está se passando por uma grande amiga. É para ficar atenta? É para ficar atenta. Não precisa ter tanto cuidado, não. É para ficar atenta, sim. Cuidado com esse exagero de carinho e afetividade desta pessoa que vem cheia de flores e alegrias para você, né? Geralmente elas surgem em momentos de celebração, tá? Ou então elas participam de momentos de celebração, formaturas, então pode ser pessoas da família, então tem formaturas em casamentos, em momentos em que está todo mundo muito triste, num funeral, num momento em que você vai no hospital, que tem alguém que foi hospitalizado e você está levando flores, essa pessoa vem trazendo flores, sendo solidária. Então, ela está presente, né, nesses momentos assim mais íntimos, mais alegres ou intensos da vida do consulente. Acompanhada disso aqui, ó, acompanhada disso aqui, essas cartas aqui, ela fala que essa pessoa ela é solidária com seus sentimentos, ela se mostra solidária, ela nessa relação de afetiva aqui, de flores, do seu passado, ela vem com alegrias, ela fala, ela faz você sorrir, ela faz você ficar alegre, faz você descontrair. Então ela é uma pessoa assim muito, 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 muito dissimulada, tá? E ela vem numa figura de alegria para tirar o máximo de vantagem possível dessa situação. Isso tudo pode ser a tua atitude em relação a alguma coisa que você esteja querendo, tá? Você está agindo com você tem esse sentimento do passado, que você alguma coisa que ainda te comove muito. Existe uma hipocrisia da sua parte em participar de eventos, tem que participar porque eu tenho que ir lá porque faço parte da família, tenho que estar junto, então eu vou lá, mas existe um ressentimento, um distanciamento de você e da pessoa, né? E é um momento ao mesmo tempo de alegria, você tem momentos de alegria, as fotografias, o sorriso, aquela piada, aquela comidinha gostosa, aqueles petiscos, né? Então depois tem um bolo, canta parabéns, todo mundo comemora o nascimento. Então é um vínculo, existe um vínculo, você vai viver por esse momento, essa situação, tá? Ou tem alguém vivendo, fazendo isso onde você está. Aqui fala de um distanciamento, você sentindo a necessidade de um distanciamento, você se distanciar, ir para outras paragens, ir para outro lugar, deixar isso para trás, toda essa história. Porque aqui o 10 de espada está falando dessa frustração, dessa depressão. Existe uma depressão, um risco muito grande de você cair em depressão profunda. Você precisa de um acompanhamento de análise, por exemplo, ou conselhos. De alguma forma você está se deixando abater demais por conta dessa história do passado que ainda te incomoda, né? De alguma forma, quando você está numa circunstância dessa, é porque você passou por algum processo que te traz tristeza, que te traz frustração. Então, representando uma viagem, um distanciamento, um percurso longo. Você vai fazer, está falando de percursos, de mudanças, você vai sair de uma cidade para outra, começar do zero, ver se consegue viver de uma outra forma, né? Você vai estar procurando se salvar, mas você precisa realmente de uma terapia. O que vem com a âncora, né? A âncora está falando... Ai, perdão, desculpa, gente. Ai, perdão, veio. Não deu para controlar. Na verdade, a âncora está falando daquela pessoa, de você, que você já conseguiu, trabalhou, se formou, conseguiu ter um reconhecimento, tem estabilidade, tem uma condição já boa, a sua vida está fluindo com tranquilidade, você faz as coisas com serenidade, sua vida tá gostosa, tá uma vida agradável. Então tem muitos cartomantes que ligam essa âncora à estagnação, à zona de conforto, você tem que sair. Não, eu vejo de uma outra forma por conta do 9 de espada.
que ele fala nas finalizações, 9 de espada, ele vem falando que alguma coisa na sua vida vai terminar, literalmente vai acabar. Então as pessoas associam muito a morte física. Pode até ser, mas como isso aqui é um jogo para a gente ver a nossa atividade, a vida, como é que ela anda, e ela está toda, para ela significar morte mesmo de uma pessoa, tem toda uma estrutura que vai levar você vai falar de saúde, vai falar do isolamento, vai falar vai falar muitas coisas na mesa. Você vai ter uma desconfiança sobre essa questão da morte física. Mas aqui, literalmente, é uma finalização, alguma coisa que não vai voltar mais. Vou exemplificar, eu gosto desse exemplo, que fica bem claro do que a âncora significa. Vamos imaginar uma empresa que ela é estável, mas aconteceu um problema muito sério com ela e ela veio a falir. Você é uma funcionária, um funcionário de alto lá da staff da empresa. Você tem um excelente salário, a sua função você exerce ela com competência, capacidade, habilidade, agilidade, tudo ali já está funcionando muito bem. Só que infelizmente a empresa quebrou e você vai ser demitido, vai receber tudo como você tem que receber e você vai ser demitido. Essa empresa não retorna, ela acabou, fechou, acabou esse trabalho. Você vai ter que recomeçar, é um recomeço, um início de alguma coisa. Então, alguma coisa vai te obrigar a sair da zona de conforto, alguma coisa vai te obrigar a sair desse sistema estagnado, entre aspas, porque não é uma estagnação, é um equilíbrio, uma estabilidade que você adquiriu e que você vive nela com muito direito de viver nela, né? Mas que você vai ter que realmente se mexer e voltar a ter que buscar novamente para encontrar essa estabilidade que você já estava acostumado, tá? Então, todas essas cartas aqui, ó, elas estão falando de uma condição assim, o passado triste, uma tristeza, um afastamento, isso aqui causando essa tristeza, isso aqui causando essa nostalgia de quando você era feliz e de repente tudo deu no que deu, virou o que virou, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai para os caminhos, então, para os caminhos não, perdão, para o jardim. O jardim está falando dessa pessoa que está vivendo um contexto aqui dela, está vindo todo o histórico aqui anterior, que está no entorno dela, ela está aqui na mesa em algum lugar, e tem aqui essas duas, a gente vai olhar só, vai pegar e tirar essas duas do jogo e vamos olhar elas duas. Então essa mulher aqui, essa pessoa, esse poder feminino, né? Pode ser, esse poder feminino pode estar dentro de um homem, né? Não impede que eles tenham toda essa força, e enfim, é o que eu falo sempre, independe de gênero, tá? E aí o jardim está falando em alegrias, em reuniões ao ar livre, você estando num show, você num momento de descontração, de alegria, de contentamento, você está na praia, você está num parque de diversões, você está... Então está mostrando momentos de alegria. E quando o 8 de espada, ele vem alertando para quando você está vivendo esses momentos de euforia, que são vamos colocar assim, um carnaval, vamos falar assim, um réveillon, onde tem uma multidão de pessoas e você está no meio de uma multidão, e você está num show como um Rock in Rio, enfim, o 8 vem te alertando que você viva essa alegria, mas tenha muita preocupação não, mas tenha assim, muito cuidado com seus documentos, com seu dinheiro, porque existe a possibilidade de haver aqui furtos, né? Pequenos furtos, escondido atrás de qualquer uma dessas árvores pode estar uma raposa, um rato, alguém, um ladrão, tá? Que pode estar querendo fazer alguma coisa, você pode extrapolar e de repente embarcar em usar algum tipo de química que vai te... Então isso aqui está alertando para você ter cuidado com os excessos e ficar atento, mesmo estando num momento de descontração, não perder essa capacidade de estar com seus sentidos, eles estarem ativos, eles estarem atuantes, não beber demais, porque você perde
muito desse sentido de responsabilidade, enfim. Então, esse é um alerta, o 8 de espada, para um momento de alegria, descontração, e onde você está no meio de muitas pessoas. A carta da carta, ela vem falando de notícias que você vai receber. Essas notícias, elas podem estar falando, a carta também ela fala de segredos, de coisas secretas, de situações que vão vir à tona, porque o 7 de espada fala disso, daquele segredo que vai ser público, vai se tornar público. Todas as pessoas, a caixa preta de um avião quando cai, aquela caixa preta representa esse 7 de espada, vai vir à tona, vão saber o que aconteceu naquele acidente. E a carta ela está representando coisas que vêm através de algum elemento de notificação. Pode ser jornal, televisão, noticiário de TV, informática, site que você está fazendo pesquisa, está fazendo busca, está estudando, está indo atrás das coisas, então você está indo atrás dessas notícias, dessas coisas, apesar de que esse tipo de estudo ele vai ser mais sinalizado pelas andorinhas. Aqui a gente recebe mais documentos mais sérios, tipo um exame de saúde, que ele pode trazer mais notícias, pode vir um aviso, uma intimação, aí você vai ter notificação de que alguma coisa está acontecendo, você tem que chegar aí numa delegacia para saber o que está acontecendo. Pode ser você sendo intimada por conta de um processo, de uma separação, pode vir uma notificação de um despejo, de um final de sociedade. Enfim, essa carta aqui, ela representa alguma coisa que vai ser preocupante. Vai ter solução, não vai ter solução, não vem ao caso. Não é essa a função dessa carta. Essa carta está falando que você vai ser notificado sobre essas coisas. Lógico que dependendo das cartas qualificadoras, né, é uma carta, provavelmente é um convite para um evento que vai externo e tal. Se você tiver aqui, de repente, aqui a âncora, provavelmente você vai ser notificado de que a empresa entrou em falência e você em breve você vai ser demitido, ou, né? Então aí pode vir aqui uma notificação de que você precisa mudar a sua empresa, ela mudou, ela abriu uma filial não sei onde, e ela vai te transferir definitivamente para um outro lugar, você não vai voltar mais para cá, enfim, só se você, para essa empresa, para esse local, você não volta. Então são coisas, tá, que vão transformar, vão levar a sua vida a se modificar. Aí a gente vem aqui, ó, aqui você recebeu uma notícia de que tem alguém, talvez, que more distante de você, e essa pessoa talvez descobriu que ela está com um problema de saúde muito grave, e você vai lá para visitá-la, para vê-la, enfim, coisas desse nível, tá? Então, a carta, ela tem sempre essa conotação de informação, de notificação de alguma coisa que vai atuar diretamente na sua vida. E finalmente a gente tem aqui a torre. A torre, ela fala, ela está caracterizando, tá? Ela caracteriza, ainda ela está qualificando, a mulher já tem toda essa força feminina. Essa pessoa já tem toda essa força feminina, todo esse poderio feminino. E além de tudo, ela ainda é uma pessoa altiva, ela é uma pessoa lúcida, ela é uma pessoa estratégica, ela tem capacidade, ela tem um olhar, ela vê tudo, ela não olha, ela tem o foco, sim, ela tem objetividade, ela estuda para atingir isso com a mais perfeita possibilidade, ela vai dar o melhor dela, então ela vai estudar, ela vai se isolar para aprender, ela vai ficar lá no castelo dela, mas ela é altiva, ela é dona, ela é poderosa, ela é um tudo. E essa torre também, ela representa entidades, ela pode representar um hospital, ela pode representar uma faculdade, um prédio mesmo, um prédio, né? Um local físico. Né? Ela pode estar falando de uma torre Eiffel, ela pode estar falando de uma a torre de Pisa, lá, uma torre de Pisa, né? Ela pode estar falando de uma torre de televisão, então ela também representa alguma coisa assim física, se no jogo, se a pessoa estiver envolvida com
uma energia que precise entrar ela como representando um local, tá? E o 6 de espada está falando nessa capacidade de se isolar, de se afastar, de olhar as coisas por um ângulo novo, sair do ângulo que você está habituado a olhar e mudar o ângulo. Você está vendo daqui de frente, mas quem estava aqui, como é que via essa questão? Quem estava aqui atrás, como é que via essa questão? Quem está aqui, como é que via? Então você tem que sair do seu ponto de vista e tentar compreender. Isso você vai fazer isso porque é assim que você se aperfeiçoa, é assim que você se desenvolve, é assim que você cresce, tá? Então isso aqui é a tua sabedoria. Falando da sabedoria, a melhor palavra que fala dessa carta é a sabedoria, tá? Essa aqui é a força feminina. Essa aqui são as notificações, as notícias. Essa aqui são as transformações, mudanças definitivas, mudança na vida, mudança, alguma coisa que não volta mais, que termina. Aqui está falando dos eventos externos. E aí tem o distanciamento do problema, a ida embora, o recomeço, né? As alegrias tristes, a alegria alegre, mas existe uma malandragem, porque essas duas elas estão muito próximas, né? Você vê a criança ela é alegre por ela só, e ela só interessa, ela só olha porque ela quer. Não interessa o que você quer, o que o pai quer, o que a mãe quer, o que a avó quer, não interessa, ela quer fazer daquele jeito. Então está muito vinculada essas duas cartas, tá? A dama de espada e o valete de espada, tá? Olha, chegamos ao final das cartas de espada, chegamos ao final dos exercícios de combinações, né? E vocês agora precisam realmente estudar. Na apostila, que ela pode ser adquirida, como eu sempre falo, ela pode ser adquirida via PDF e por e-mail, tá? Então, você vai ter ali todas as 1260 interpretações de duas cartas, de duas a duas. A dama com o trevo, a dama com o navio, a dama com o caminho, a dama com as outras 35 cartas. Daí depois você vai ter o cavaleiro com as 35, o navio com as 35. Você tem as 1260 interpretações, sínteses de interpretações, algumas possíveis interpretações com as cartas. Não falo como eu estou falando aqui no vídeo, que eu falo de muitos aspectos. Ali eu dou um exemplo. Aqui, por exemplo, eu posso dar um exemplo, eu não sei exatamente o que eu coloquei lá, mas pode ser eu colocando isso aqui como uma entidade, a inteligência, ela se isolando, o consulente se isolando, né? Você se isolando para estudar a necessidade de conhecer, de criar um conhecimento para atingir novos horizontes, novos objetivos, novas propostas, alguma coisa assim. Então é coisa curta, mas que te dá uma noção de como você pode olhar para o resto das cartas, tá? Olha só, prazerzão, eu faço isso com muito, muito, muito prazer e carinho para vocês. Espero ter ajudado, espero que você que caiu aqui por acaso perceba que não foi por acaso, você estava precisando de alguma forma, de algum conselho, de confiar e cair dentro do meu canal. Você vai encontrar ali pequenas tiragens com conselho, o baralho que escolhe, o que ele precisa falar para quem. Então ali você vai ter alguns jogos, né? E aí você pode aproveitar muito bem o que o oráculo do BCL tem para dizer para você. BCL significa baralho cigano Lenormand. Então o BCL está trazendo para você ali no canal, você vai encontrar ali algumas coisas interessantes para você que for. E você que já conhece, que está fazendo o curso, tenha bom proveito, espero que eu tenha que tenha sido útil, que tenha sido dito aqui, que você tenha aprendido. Se você teve alguma dúvida, bota aqui no comentário, fala de onde você está assistindo, se você gostou e enfim. Vamos lá, tá bom? Um beijo no coração, Deus proteja todos vocês e gratidão pela audiência. Um beijo!